E eu preciso, jovens, começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E antes de começar a falar da física propriamente dita, que sei que vocês estão ansiosíssimos por esse momento, eu quero conversar com os senhores sobre aquela listinha de 4 atividades que eu falei ali, que eu postei no mural, que são avaliativas, tá bom? Então, ó, a nota de vocês no bimestre, ela é fechada em avaliações processuais, que são os trabalhos que nós fazemos ao longo do bimestre, e as avaliações, que são as provas, tá? Então, todas aquelas atividades, elas compõem essas notas processuais, que são as notas de trabalho, tá bom? As notas de prova, o colégio está se organizando aí para poder passar para vocês como que vai funcionar, tá bom? Então, quando estiver definido, o colégio vai avisar vocês. Então, aquelas atividades compõem nossa avaliação processual, os trabalhos. E provavelmente o professor Afonso já pediu algumas atividades para vocês, se não pediu, ele vai pedir. E todas essas atividades juntas vão compor as notas, a nota de trabalho de física, tá bom? Quanto vai valer cada uma, a gente não definiu, vai depender no final de quantas atividades foram solicitadas, tá bom? Então, são 4 atividades. A primeira atividade é o Forms, que já encerrou, vocês já me enviaram, tá? Alguns alunos entraram em contato comigo por e-mail, outros mandaram mensagem via diferentes caminhos para falar que tiveram problemas para responder, que não conseguiam colocar potência. Alguns escreveram a resposta, outros colocaram com todos os zeros, outros colocaram só o número sem o zero. Não tem problema, podem ficar tranquilos. Eu vou levar tudo isso em consideração na hora da correção, tá bom? Podem ficar sossegados. Mas o Forms fechou, o Forms já foi. Aí tem outras 3. 2 eu estou solicitando hoje. Uma, jovens, é um mapa mental ou um mapa conceitual sobre eletrostática, tá bom? Então, pode fazer no caderno, tirar uma foto e mandar a foto? Pode. Pode fazer usando um recurso digital, salvar como PDF, JPEG e enviar por e-mail? Também pode. Então, você pode usar o recurso que você achar mais conveniente. Se você achar mais fácil usar o caderno, faz pelo caderno. Se você achar mais fácil usar um meio digital, usa o meio digital. Então, aquilo que for mais fácil para você. Beleza? Só um minutinho, jovenzinhos. Pronto, jovenzinhos. Então, mapa mental, vocês podem usar ou o caderno ou um recurso digital. Vocês escolhem o que for mais conveniente para vocês. Beleza? O podcast, jovens, o podcast é super tranquilo. O que é um podcast, para quem não sabe? É só um áudio, beleza? Então, vocês vão gravar um áudio falando sobre circuitos elétricos. O que é professor de circuitos elétricos? Você que sabe. Se quiser falar de um componente do circuito elétrico, de vários componentes, das vantagens e desvantagens do circuito elétrico, dos problemas, das aplicações, dos riscos, enfim. Você escolhe o que você vai falar de circuitos elétricos e grava um áudio de 1,5 minuto a 2 minutos falando sobre esse assunto, beleza? Por que eu pedi o podcast? Porque um vídeo, jovens, ele fica muito pesado e não dá para enviar por e-mail. E o áudio você consegue enviar por e-mail, tá bom? Então, para quem não tem a mínima ideia de como fazer um áudio e poder enviar por e-mail, eu vou dar uma dica, uma possibilidade. Você pode gravar o áudio por WhatsApp e encaminhar para qualquer pessoa, pode ser uma pessoa da sala, enfim, aí você escolhe o que você manda esse áudio, e daí esse áudio fica salvo no seu celular e você vai lá em compartilhar. Você seleciona o áudio, compartilha esse áudio por e-mail, e quando ele abrir a página do e-mail, você coloca o e-mail que é o meu e-mail do colégio, que está indicado lá no planejamento para vocês. Beleza? Essa é uma possibilidade. Se você conhecer outro caminho, nossa, professor, mas é mais fácil fazer pelo computador de tal forma, enfim. Aí você pode usar o caminho que você quiser. Essa é a sugestão que eu estou dando para quem não sabe como fazer o áudio e enviar esse áudio
depois por e-mail, beleza? Se você tiver algum problema para enviar o áudio, me manda um e-mail avisando e a gente pensa em outra forma que a gente consegue enviar esse áudio. Por isso que eu coloquei de no máximo 2 minutos também. E o formato MP3 com esse tempo de até 2 minutos, você consegue enviar por e-mail com tranquilidade, sem problemas. Eu fiz vários testes aí, até 2 minutos também sossegado, não tem problema de ficar pesado, você não conseguir enviar, ter que usar outros recursos para conseguir mandar, tá bom? Então, o mapa mental e o podcast eu estou pedindo hoje. E na sequência, tem um exercício, não, né? Tem uma listinha ali de 4, não, deixa eu ver, 1 ao 12. Isso, exercícios do 1 ao 12, da página 41 a 43, jovenzinhos, do livro A. Fiquem espertos aí, hein? Nós estamos trabalhando, jovenzinhos, com o livro 1B, tá? Hoje nós vamos fazer exercícios na sequência do livro 1B. O que vocês vão me entregar são exercícios do livro anterior, ó, do 1A, ó, tá vendo? 1A, então, 1A, beleza? Então, lá da página 41, isso, 41 a 43, 1 ao 12. O tópico inteiro, jovens, vai até o 16, mas eu não pedi o tópico inteiro mesmo. Eu pedi só até o 12. Precisa copiar enunciado, não sei o quê? Não, jovens, não precisa. Só a resolução. Não adianta pôr só a resposta, a resolução do exercício. Se for uma questão de múltipla escolha com alternativa de questão teórica, aí você coloca só a alternativa com a resposta correta escrita. Mas se for de múltipla escolha e de cálculo, tem que apresentar o cálculo, não adianta colocar só a alternativa correta. Tá bom? Beleza, então fecharam as 4 atividades. O Forms, que já encerrou. Mapa mental, que pode ser no caderno ou digital. Podcast, que é o áudio de 1 minuto e meio sobre circuitos elétricos. E a atividade do livro, que já fizemos, já está pronto no teu caderno. Só você tirar a foto e me enviar essa foto. Tá bom? Qual é o cuidado, jovens, fundamental que vocês precisam ter para enviar esse e-mail? Vocês têm que se identificar. Então, no assunto, coloca lá, fulano de tal, segunda série B, podcast. Que daí eu sei o que você está me enviando. Fulano de tal, segundo B, mapa conceitual. Se você quiser mandar tudo no mesmo e-mail, também pode. Fulano de tal, segundo B, podcast, mapa conceitual e exercícios. Daí eu sei o que você está me enviando. E é fundamental que você se identifique, jovem. Por quê? Eu estou recebendo e-mail dos 3 nonos anos, das 2 primeiras séries e das 2 segundas séries. E do 9º ano ainda tem a física e a química. Então é muito e-mail chegando. Se você não se identificar, até eu conseguir localizar da onde que é, eu perco muito tempo. Então eu estou pedindo para vocês que se identifiquem, para que eu economize tempo nesse processo também. Então, é uma solicitação que eu estou fazendo para vocês. Beleza? Tem que se identificar de qualquer jeito, né, gente? Por favor, você vai mandar um e-mail aleatório sem saber quem é, né? Mesmo que eu saiba que é da segunda série, de qual segunda, quem que é esse ser humano, não dá. Tem que se identificar. Beleza? E mais um detalhe, jovens. Se você quiser mandar tudo num único e-mail, ótimo. Se quiser mandar um e-mail para cada atividade, ótimo também. Faça como você achar mais conveniente, desde que você se identifique. Tá bom? Você mandando, jovens, por mais que eu veja que você mandou, eu não respondo no ato. Por quê? Eu abro o seu e-mail, eu olho as atividades, e quando eu respondo com ok, é porque está tudo ok com a sua atividade. Então, eu vou mandar trabalho recebido, o ok, qualquer resposta que eu mande é porque está tudo ok com o teu trabalho. Se eu identifico que faltou uma página, você foi tirar a foto e cortou, a foto ficou ilegível, e eu identifico algum problema, eu respondo o seu e-mail já avisando, tal trabalho tem tal problema, mande de novo com essa correção. Então, se eu mando a resposta com ok, você já sabe que está tranquilo aquele trabalho. Se eu mando a resposta pedindo a correção, eu fico no aguardo desse segundo e-mail para poder lançar a sua atividade como enviada, tá bom? Então, demora um pouquinho para eu responder o e-mail, porque eu já vou recebendo, vou corrigindo e respondendo. Para não ficar respondendo, depois reabrindo e respondendo de novo. Aí você acha que já está ok o teu trabalho, eu peço de novo depois, fica muito confuso. Então, se eu responder ok, é porque está fechado. Se eu pedir mais alguma coisa, é porque precisa complementar com algo, né? Tá bom? Temos que te mandar esses exercícios também no dia 25. Veja, Marcela, você pode mandar até o dia 25, tá bom?
Então, se você já tem o exercício pronto e quer já tirar foto e já mandar hoje, pode. Professor, eu não fiz todos os exercícios, faltam alguns. Então, você tem até o dia 25 para mandar. Tanto o podcast, quanto o mapa conceitual, quanto os exercícios. Tá bom? Até o dia 12. Se por algum motivo tem um aluno, por exemplo, de outra turma que está viajando, e aí o caderno que ele tem os exercícios feitos ficou em casa. E aí ele consegue fazer o podcast, consegue fazer o negócio. E eu falei, então, na hora que você voltar de viagem, você me envia o trabalho. Mas ele mandou um e-mail avisando, ó, professor, tá o trabalho, eu vou atrasar para mandar. Então, se acontecer por algum motivo você não conseguir enviar algum dos trabalhos dentro do prazo, me avisem, tá bom? É importante que vocês me avisem por e-mail. Professor, tal trabalho eu não consegui enviar. Eu sei que você tentou, não conseguiu, posso te ajudar a ver qual foi o problema, a gente pode achar uma solução juntos, você envia um pouco depois, não tem problema. Mas se manifestem por e-mail, tá bom? Interajam. Porque se você não interage comigo, não manda e-mail, não aparece na aula, a impressão que eu tenho é que você não fez, você está ausente, tá bom? E daí você vai com zero. Então se manifeste. Professor, eu estou com tal problema de internet, só não estou conseguindo enviar, não estou conseguindo carregar. A gente vai achar uma forma de solucionar esse problema daí, tá bom? Mais perguntas, mandem. Com relação aos trabalhos aí. Tranquilo? Eu acho que tem bastante professor pedindo trabalhos para vocês, né? O bimestre não está no fim ainda, tá, jovens? Nós temos a mais um mês de julho quase aí para poder trabalhar. Então, se ficar muito pesado, tiver muito trabalho para fazer, me mandem um e-mail avisando também. A gente pode pensar em estender o prazo caso precise, tá bom? Mas não adianta também deixar acumular muita coisa para depois, porque é só estender o prazo, né? Não enviar. Então, às vezes acaba acumulando atividades para depois. Então, se organize aí quanto a essas atividades. Mas sempre, qualquer problema, manda um e-mail que a gente troca uma atividade, uma ideia aí sobre as atividades. Fechou? Vou dar 2 segundinhos se alguém quiser mandar mais perguntas, senão a gente vai começar a brincar com os exercícios. Então, fechou, jovenzinhos. Vamos fazer exercícios. Agora, os exercícios é do livro B, tá? Ó, livro 1B. Dá para não confundir os rolês aí, tá? Jovem, a partir da página 100 do livro 1B, começa o aplicando conhecimentos. Nós não vamos fazer todos, obviamente, mas eu selecionei alguns que são mais importantes para nós treinarmos aí. Nós vamos começar com o 5, da página 101. Vou compartilhar a minha tela com os senhores. Só antes, eu preciso fazer algo importante. Vamos lá. Então, vamos lá, jovenzinhos. Página 101, o exercício 5. Diz o seguinte. Duas cargas elétricas, Q1 igual a 1 microcoulomb e Q2 igual a menos 4 microcoulomb, estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2 e separadas por uma distância D igual a 60 centímetros, como mostrado na figura abaixo. Então, tá ali, eu vou fazer as marcações, ó, aqui é o ponto 0,
Aqui eu vou falar que é o ponto 60, aqui é o ponto 120, tudo medido em centímetros. Aqui nós temos, jovenzinhos, a carga 1, que é 1 microcoulomb. Aqui nós temos a carga 2, que é menos 4 microcoulomb. Aí o exercício prossegue. Com base nas informações, determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Então, ele quer o vetor campo elétrico resultante no ponto médio, jovenzinhos. Então, aqui, ó, nesse ponto entre as duas cargas. Beleza? Jovens, nós sabemos que o campo elétrico, ele é para uma carga positiva, ele é divergente, né? As linhas de campo saem da carga positiva. Então, eu tenho infinitas linhas saindo da carga Q1, mas eu quero só uma. Eu quero aquela que sai da carga Q1 e passa pelo ponto entre as duas cargas, que é esse campo azulzinho, que eu vou chamar de campo elétrico 1. A carga Q2, jovens, ela é negativa. As linhas de campo na carga negativa, elas são convergentes. Todas elas chegam na carga Q2, mas eu quero só uma. Eu quero aquela que passa pelo ponto central e ó, está apontando para a carga Q2. Então, esse verdinho é o campo elétrico 2. Jovens, os dois vetores estão apontando na mesma direção e sentido. Então, nessa condição, como que eu calculo o campo resultante? Vetores na mesma direção e sentido. Nós fazemos a soma. Então, vai ser o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Beleza? Vetores no mesmo sentido, a gente faz a soma. Como que eu calculo o campo elétrico? O campo elétrico é a constante K vezes o módulo da carga Q que gera o campo, dividido pela distância do ponto que você avalia até a carga, elevado ao quadrado. Então, vou aplicar essa equação aqui nessa condição do campo resultante. Ó. O que vai ser o campo 1? É a constante K vezes o módulo da carga 1, dividido pela distância 1 ao quadrado. O que vai ser o campo elétrico 2? Vai ser a constante K vezes o módulo da carga 2, todo mundo dividido pela distância 2 ao quadrado. Beleza? Então, nós vamos escrever que o campo elétrico resultante é igual. Constante K, nós sabemos que é 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga Q1, jovens. Módulo quer dizer que a gente pode desprezar o sinal. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 6. E a distância que vai da carga 1 até o centro, o ponto médio das duas cargas, jovens, é 30 centímetros, né? Porque se tudo isso aqui de 60 a 120 é 60 centímetros, aqui no meio, 30. Então, 30 centímetros, jovens, é 0,3 metros. E isso aqui eu vou escrever como 3 vezes 10 a menos 1 metro. Vou colocar em potência. Então, vem para cá, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Constante K, 9 vezes 10 a nona. Módulo da carga 2, despreza o sinal, 4 vezes 10 a menos 6. Todo mundo dividido pela distância 2, que também vai ser 30 centímetros, né? A metade de 60. Então, 3 vezes 10 a menos 1, todo mundo ao quadrado. Então, vamos lá. Campo resultante é igual. 9 vezes 1 vai dar 9. 10 a nona com 10 a menos 6 fica 10 ao cubo. E aí, jovens, 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Mais. O 9 vezes 4 eu não vou multiplicar, eu vou deixar o produto escrito aqui. Aí 10 a nona com 10 a menos 6 também vai dar 10 ao cubo. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Por que eu não multipliquei o 9 vezes 4? Porque eu vi que ia dar para simplificar aqui, ó. 9 do numerador com o denominador. Faz tchucu-tchucu aqui. Tá bom? Então, no final do dia, nós encontramos que o campo elétrico resultante vai ser
10 ao cubo dividido por 10 a menos 2 faz o expoente de cima menos o de baixo. Então, 3 menos menos 2 fica 3 mais 2. Portanto, 10 à quinta. Mais 4 vezes. De novo, 3 menos menos 2, 5. Então, o nosso campo resultante vai ser, 10 à quinta mais 4 vezes 10 à quinta, 4 mais 1, 5 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Lembrem que quando não tem nada escrito na frente da potência 10, é como se eu tivesse o 1 multiplicando. Beleza? Então, calculei o que ele pedia na letra A, que era o campo elétrico resultante no ponto central. Tá bom? Até aqui, jovenzinhos, perguntinhas e questionamentos, mandem. Vai lá. Se quiserem mandar via áudio ou se quiserem mandar no chat, fiquem à vontade. Tranquilo, então? Beleza, então nós vamos agora pensar no que ele pede na letra B, jovenzinhos. Ele pede o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo à esquerda de Q1. Então ele está estabelecendo, jovenzinhos, um ponto, que é à esquerda de Q1. Eu não sei em que região, vou colocar aqui, tá bom? E eu vou dizer que a distância que vai desse ponto até a carga 1 é x. Não sei quanto é essa distância, eu vou chamar de x. E ele fala que nesse ponto o campo vai ser nulo. Vamos fazer o teste para ver? A carga 1 é positiva. Então, a linha de campo sai dela. Então, tem uma linha de campo que sai, passa por esse ponto e aponta para lá. Então, esse é o campo gerado pela carga 1. A carga 2 ela é negativa. Então, tem infinitas linhas de campo chegando. Eu vou pensar em uma que passa por esse ponto e aponta lá para a carga 2, o campo elétrico 2. Jovens, esses dois campos, eles têm sentido oposto. Então, sim, eles podem se anular. No primeiro caso, não tinha como se anular, né? Porque os dois apontam no mesmo sentido. Eu vou ter que fazer a soma. Aqui, sentido oposto, eu faço um menos o outro. Mas, para que dê zero, os dois precisam ser iguais. Então, essa é a condição que eu vou ter que impor agora. Que os dois campos vão ser iguais. Então, vou fazer a letra B aqui em cima, nesse cantinho. Então, a letra B. Para que realmente seja zero, a intensidade do campo elétrico 1 tem que ser igual à intensidade do campo elétrico 2. Então, essa é a condição para que o campo resultante seja zero. Tá? Então, eu escrevi essa igualdade por causa disso aqui, que é o que ele pede, a condição da letra B. O campo elétrico 1 vai ser a constante K, vezes o módulo da carga 1, dividido pela distância 1 ao quadrado. O campo elétrico 2 vai ser a constante K, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância 2 ao quadrado. Olha que bacana, olha que legal. Eu tenho a constante K nos dois lados da igualdade. Então, passa a vara na constante K. Morreu. Já era. Quem que é a carga 1, jovens? A carga 1, ela é 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a distância da carga 1 ao ponto que eu estou avaliando, eu chamei de x. Então, fica x ao quadrado, igual. Carga 2 em módulo, 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 2 ao quadrado. A distância que vai da carga 2 até o ponto é os 60 centímetros, né? De 120 até 60 centímetros, mais esse pedacinho x. Então, aqui vai ser 60 mais x. Todo mundo ao quadrado. Olha que bacana, olha que legal. Tenho 10 a menos 6 nos dois lados da igualdade. Simplifica 10 a menos 6. E agora, jovens, eu vou aplicar raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Senhor, que bruxaria é essa? Por que você está fazendo isso? Numa das últimas aulas que eu usei o quadrinho, jovenzinhos, quando eu estava falando de força elétrica para vocês, se eu não me engano,
bem no finalzinho da aula, eu fiz um exercício que tinha que fazer isso aqui. Você aplicava a raiz quadrada dos dois lados. Por quê? Porque você simplificava a equação e ao invés de ter uma equação do segundo grau, você passava a ter uma equação do primeiro grau. Caso você não perceba que dê para fazer isso, tudo bem, você resolve igual, cai numa equação do segundo grau, resolve por Bhaskara e vai dar certo. Só que o trabalho matemático vai ser muito grande. Então, você perceber que dá para usar a raiz quadrada nesse sistema facilita muito a tua vida, tá bom? Então, o que vai sobrar para nós aqui depois dessa simplificação? Raiz de 1 é 1. Raiz de x ao quadrado simplifica, quadrado com a raiz fica x. Raiz de 4, 2. Raiz de 60 mais x ao quadrado, ó, corta a raiz com o quadrado, sobra 60 mais x. Percebe que moleza que fica agora? Faz tchucu-tchucu, produto cruzado, e aí no final do dia nós vamos ter 2x igual a 60 mais x, né? 2 vezes x, 2x, 1 vezes 60 mais x, 60 mais x. O x que está somando, você passa subtraindo. 2x menos x, jovenzinhos, fica x igual a 60 centímetros. Acabou o exercício, professor? Não. Não acabou o exercício, jovens, porque ele não pede a distância x. Ele pede o seguinte, ó, o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo, à esquerda de Q1. Então, se eu tenho uma distância x 60, a partir do ponto da carga 1, eu tenho que voltar 60 centímetros. Se a carga 1 já está na posição 60, então, voltando 60 centímetros, eu caio exatamente em cima do zero. Então, eu desenhei essa carga, esse ponto vermelhinho aqui, mas eu não sabia. Na verdade, ele tinha que estar aqui, ó, exatamente na linha do zero. Mas como é uma estimativa, jovens, você não sabe onde é exatamente assim o raciocínio que você usa para desenvolver. Então, o que eu vou escrever como resposta final? O ponto em que o campo elétrico resultante é igual a 0 Newton por Coulomb é em x igual a 0 centímetro. Então, a distância x é 60 centímetros, da carga 1 até o ponto. Mas essa distância vai bater exatamente naquele eixo que ele desenhou para nós, na posição 0 centímetros. Bonito exercício, né? De uma elegância maravilhosa, né, jovens? Fácil? Não. Fácil não é, tá bom? Por isso que eu escolhi ele para fazer junto com vocês. Ele é um exercício bem completo. No mesmo exercício, ele pede duas condições, jovens, que são muito comuns de serem cobradas nos vestibulares. Por isso que eu escolhi para fazer com vocês. Que é você avaliar um ponto, como que é o campo resultante, geralmente é a soma, e você entender qual é a condição para que o campo resultante seja zero, que é os campos terem a mesma intensidade. Tá bom? Jovenzinhos, agora é com os senhores. 10 segundinhos para vocês mandarem perguntinhas e questionamentos. Vai lá, vou tirar daqui caso alguém esteja copiando. Não estorva ninguém. Não sei se aparece para vocês também. Perguntinhas, questionamentos, mandem no chat, mais 5 segundinhos, senão nós vamos para o próximo exercício. Fechou então, jovenzinhos. O próximo exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 10 da página 102, tá bom? Então eu vou pegar uma nova lousa aqui. Se alguém quiser bater um print da tela, jovenzinhos, agora é a hora. Essa é a sua hora. Beleza. Então, página 102, o exercício 10. Deixa eu fazer o desenho já aqui, deixar ele bonitinho.
Então, aqui ele manda nós considerarmos terra. Então, diz assim o enunciado, ó. Uma partícula de carga Q e massa 10 a menos 6 quilogramas foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente de intensidade E igual a 10 a quinta newton por coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da carga Qzinho e o seu sinal são respectivamente. Então, ele quer o valor da carga e o sinal. Jovenzinhos, palavra-chave aqui, ó. Equilíbrio. Beleza? Se é equilíbrio, quer dizer que a força resultante sobre esse sistema tem que ser zero. Beleza? Jovens, quais são as forças que atuam sobre essa carguinha? Bom, ela tem massa. Toda força que tem massa, todo corpo que tem massa está perto da Terra, fica submetido à força-peso. Nós temos uma carga Qzinho, e essa carga Qzinho está numa região de campo elétrico. Então, eu sei que vai existir uma força elétrica sobre ela. Carga. Essa carga, para ter uma força elétrica, jovens, na vertical para cima, para que possa anular com a força peso e ficar em equilíbrio, tem que ser uma carga positiva. Então, eu já sei que essa carga Qzinho, ó, ela tem que ser maior que zero. Porque se ela for negativa, força elétrica e campo elétrico vão ter sentidos opostos. Aí a força elétrica aponta para baixo, daí a carga vai cair em direção à Terra, porque força elétrica e força-peso puxam para a Terra. Então, a força elétrica para puxar para cima, no sentido oposto ao peso, campo elétrico e força vão ter o mesmo sentido, então a carga tem que ser positiva. Beleza. Jovens, para resultante ser zero, força elétrica e força-peso necessariamente precisam ter a mesma intensidade. Então, a força elétrica tem que ter a mesma intensidade do peso. Porque se a força elétrica for maior, a carga sobe. Se o peso for maior, a carga desce. Então, força elétrica vai ser igual ao peso em intensidade. Como que calcula a força elétrica? Jovenzinhos, a equação do força que entra. F é igual a Q vezes Z. Então, aqui vai ser carguinha vezes campo elétrico. Como que calcula a força-peso? Opa, força-peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, M vezes G. Como o exercício pede para nós a carga Qzinho, o campo elétrico E que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, fica massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico E. Agora, jovens, é só brincar de fazer continha. A massa, ó, ele já deu em quilograma, foi bonzinho. 10 a menos 6 quilogramas, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo campo elétrico, que é 10 a quinta newton por coulomb. Então, ó, 10 a menos 6 vezes 10, repete a base, soma os expoentes, fica 10 a menos 5, dividido por 10 a quinta. Divisão de base 10, repete a base, faz o expoente de cima menos o de baixo. Menos 5, menos 10. 10 a menos 10, coulomb. Porém, se você olhar nas alternativas, não tem 10 a menos 10, porque as respostas estão em microcoulomb. Jovens, micro é 10 a menos 6. Então, vou reescrever isso aqui assim, ó. É 10 elevado a alguma coisa, vezes 10 a menos 6 coulomb. Porque daí eu posso escrever como 10 elevado a alguma coisa, microcoulomb. 10 a menos 10, para ser escrito de uma forma diferente, que apareça 10 a menos 6, eu posso fazer assim, ó. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6. Menos 4 com menos 6 vai dar o menos 10. E o 10 a menos 6 é o micro. Portanto, 10 a menos 4 microcoulomb. Carga positiva.
Portanto, a alternativa D de Deus vai ser a nossa alternativa correta. Jovens, vejam, esse exercício é muito mais simples que o anterior e é muito mais comum de ser cobrado nos vestibulares e principalmente no Enem. Essa relação de equilibrar força elétrica com força-peso. Lembram que eu disse que é comum o Enem misturar mecânica e elétrica? É o que aconteceu nesse exercício. E aparece força mecânica, força-peso, e a elétrica como a força que entra, não como K, Q1, Q2 por D quadrado. Então, essa equaçãozinha é muito mais comum de aparecer aí. Beleza? 3 segundinhos para a perguntinha, jovenzinhos, do exercício 10. Mandem aí. Então, fechou, jovens. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora, porque eu vou encerrar o compartilhamento. Jovenzinhos, então nós encerramos nossa aula por aqui. Agradeço a atenção dos senhores, desejo um ótimo fim de semana para vocês. Não deixem de fazer as atividades, qualquer problema, manda um e-mail, a gente vai negociando, vendo o que a gente pode fazer, para ninguém ficar sem entregar as atividades aí, porque elas vão compor a nota de vocês, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre. Tá bom? Jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito e até semana que vem, senhoras e senhores. Tchau, prof. Tchau. Tchau, bom final de semana. Professor, quando que a gente vai ter uma aula extra? Olha, nós estamos em dia com o conteúdo, tá? Nós não estamos atrasados. Inclusive, eu acho que a gente vai ter aula sobrando. Aquelas 2 aulas que nós fizemos à tarde, elas nos adiantaram bastante. Então, eu acho que só quando encerrar o bimestre. Mas se precisar, a gente vai fazer, daí eu aviso vocês. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.